Querido irmão, querida irmã, quero lhe convidar para participar da reunião de oração. Terça-feira, 19h30. Temos feito reunião através do Zoom. Zoom é um aplicativo. Nós vamos sempre mandar o link pelo informativo que temos no WhatsApp. Se houver alguma dificuldade, peça ajuda. Na escola dominical estamos usando o Hangout. Nas quintas-feiras teremos ao vivo pela internet, YouTube. Você é o nosso convidado. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a tua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. És fiel, Senhor, fiel à aliança que por amor fizeste conosco. Ninguém mais poderia nos livrar da condenação, a não ser o Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Façamos a leitura uníssona do Salmo 144. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças.
Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. É a lei moral de alguma utilidade ao homem depois da queda? Embora nenhum homem, depois da queda, possa alcançar a retidão e a vida pela lei moral, todavia ela é de grande utilidade a todos os homens, tendo uma utilidade especial aos não regenerados e outra aos regenerados. De que utilidade é a lei moral a todos os homens? Para os instruir sobre a natureza e vontade de Deus e sobre os seus deveres para com Ele, obrigando-os a andar conforme a essa vontade. Para os convencer de que são incapazes de aguardar e do estado poluto e pecaminoso da sua natureza, corações e vidas. Para os humilhar, fazendo-os sentir o seu pecado e miséria. E assim ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo e da perfeição da obediência do Salvador. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Que diremos, pois? É a lei pecado?
De modo nenhum. Mas eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ó Deus, salva-me pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta-me, ó Deus, a minha oração. Neste momento, oremos silenciosamente. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso
Pai, somos gratos a Ti pelo cuidado que tens conosco. Tu mesmo dissestes que cuida dos pardais e lírios do campo, e Tu mesmo disseste que somos mais valiosos que muitos pardais e lírios. Portanto, não temos o que temer. O Teu cuidado está sobre o Teu povo, mesmo quando tudo parece ir de mal a pior. Sabemos que Tu zela pelas nossas almas e nossos corpos. Obrigado por esse cuidado. Reconhecemos que só o recebemos por causa da Tua graça, em especial pela obra de Cristo na cruz, que morreu e ressuscitou. É assim que Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 18 até o versículo 35. Lucas, capítulo 7, versículo 18 ao 35. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirados os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmo, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens desta geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Vamos orar ao Senhor? Santo e bendito Deus, lemos a Tua palavra, e é impossível para nós entendermos a Tua Escritura. Que Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração, console os enlutados, traga paz ao aflito, que Teu Espírito Santo nos admoeste e nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Eu, lendo esse texto, me veio à mente a lembrança de Adão e Eva, porque este Adão e Eva, mencionado em Gênesis,
é uma daquelas poucas pessoas que na história da humanidade experimentaram o paraíso em vida. Eu digo uma das poucas pessoas que experimentaram o paraíso em vida porque nós temos a história de Enoque. Enoque andou com Deus e já não era. Ele foi levado pelo Senhor, vivo. Nós temos a história do profeta Elias, que também foi levado pelo Senhor, vivo. A diferença de Adão e Eva é que eles estavam antes do pecado com Deus. E eles tiveram uma oportunidade única, extraordinária, de ouvir Deus, de aprender com o próprio Deus, de andar com Deus. Coisas que eram extraordinárias e que são extraordinárias para os nossos dias. Era o cotidiano de Adão e de Eva. No final da tarde, na viração do dia, Deus ia conversar com eles. Mas a gente tem uma certa tendência a ouvir propagandas. Propagandas que faz com que a gente deseje algo diferente. Propaganda que nos leve a querer algo mais. O objetivo da propaganda, quando você assistir uma televisão, um WhatsApp, uma mensagem que receba pela internet, ou quando você está navegando e começar a receber propagandas, o objetivo é muito simples. Criar em você o desejo de ter aquele produto. Satanás fez isso com Adão e com Eva. Eles não precisavam comer da árvore que estava no centro do jardim, que Deus havia dito, não coma dela. Eles não precisavam. Eles tinham todas as árvores do jardim para sua refeição. Mas a serpente fez uma propaganda diferente. Ele disse, olha, você será como Deus. Você será conhecedor do bem e do mal. Já imaginou? Eles já eram a imagem e semelhança de Deus. Eles tinham a imagem e semelhança de Deus, foram criados desta forma, não tinham experimentado o pecado. A gente pode dizer como um chavão antigo. Eu era feliz e não sabia. Com certeza isso tinha que passar pela mente de Adão e pela mente da sua esposa Eva. Eu era feliz e não sabia. Eu tinha tudo de forma satisfatória, eu tinha Deus que vinha conversar comigo, eu tinha o contato com o divino, eu tinha todos os alimentos que eu precisava, eu não precisava me preocupar com roupa. Adão podia pensar isso. Pela propaganda satânica, fez com que eles não ficassem contentes com a situação que estavam vivendo. E Deus diz, estejam sempre contentes com todas as coisas. Hebreus capítulo 13, ele nos dá de forma muito clara esse mandamento. Estejam contentes, Hebreus 13, versículo 5. Estejam contentes, contentai-vos com as coisas que tendes. A gente tem aprendido agora, nesse período de isolamento, no meio dessa pandemia, a pensar. Eu não precisava ficar preocupado. Eu tinha o meu salário, eu podia ir à praia, ao shopping, ao comércio, podia trocar de celular, podia comprar uma roupa nova, podia comprar isso, comprar aquilo. Mas agora a gente está aprendendo coisas novas. A estar contente. A estar contente. Contente porque temos casa. Imagine aqueles que são moradores de rua e não podem viver o isolamento como deveriam viver. E não tem o básico, o básico. E o que isso tem a ver com João Batista? João Batista, para mim, hoje, ele se apresenta como o homem mais contente, o homem mais satisfeito. Ele vive o contentamento. Qual é a situação de João? João está preso, porque pregava a palavra de Deus, batizava. E os homens que são presos na Bíblia,
eles estão contentes. Paulo e Silas estavam contentes cantando louvores na prisão. Paulo, quando estava em prisão domiciliar, ele dizia em Filipenses capítulo 4, eu sei estar contente em toda e qualquer situação, porque eu aprendi a viver com muito e com pouco, com honras e desonras, perseguições e abraços. Então, a gente precisa reaprender a viver. João Batista, ele estava contente. A palavra do Senhor em Lucas capítulo 7, que também é um texto paralelo de Mateus capítulo 11, versículo 2 a 6, e também 11, versículo 7 a 19, esses dois blocos de versículos falam que os discípulos chegaram para João e disseram tudo o que Jesus estava realizando. João tem uma pergunta para ser feita. Vai lá e pergunta para ele se ele é aquele que devia vir. Porque João era o arauto. Quando perguntaram a João, João, quem tu és? Tu és o Messias? Ele disse, não sou. Tu és o profeta? Ele disse, eu não sou. Tu és o quê? Ou quem? Eu disse, eu sou uma coisa. Eu sou uma voz, um som. Um som que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Preparai as suas veredas. Eu sou aquele que vem antes do Messias. Eu sou aquele que vem antes daquele que tem o verdadeiro ofício de profeta, sacerdote e rei. Eu não sou nada. Quando Jesus chega para ser batizado, ele diz, eu não sou digno de desatar as sandálias, as tuas sandálias. Preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Como João Batista é um homem satisfeito, contente em todas e quaisquer que sejam as circunstâncias. As pessoas que se satisfazem em Cristo, eles terminam sendo verdadeiramente contentes e satisfeitos. Mas os intérpretes da lei, os fariseus, não perceberam a oportunidade da mensagem que João estava entregando para as pessoas que estavam ali ao redor. Porque eles eram insatisfeitos. Eles sempre estavam procurando problemas. Eles sempre estavam reclamando. A palavra de Deus mostra João como um homem feliz. És tu aquele que havias de vir? Ou devemos esperar outro? A resposta de Jesus não é uma resposta pessoal. É uma resposta baseada em fatos. Fatos escriturísticos e fatos reais daquele momento. Os fatos escriturísticos e os fatos que estavam acontecendo naquele instante era a resposta para João Batista. Como se Jesus dissesse assim, vou responder da seguinte maneira. Observem, chega perto de um leproso e purifica o leproso. Chega perto do cego e faz o cego enxergar. Do coxo, faz o coxo andar. Do morto, ele ressuscita naquele mesmo momento. E prega o evangelho aos pobres. Vá agora e diga a João o que vocês viram. Conte para ele tudo isso que vocês viram. E eles vão. João Batista, que é o arauto de Cristo, agora satisfeito, feliz. Ele está preso. Não é uma prisão luxuosa, lógico. É sofrimento, não tem bons alimentos, mas ele está ali na prisão, mas ele está contente ao ouvir que o Messias chegou. Ninguém fica contente neste mundo sem a concepção correta de que o Messias chegou. Então nós precisamos ver João Batista como um homem feliz. Feliz apesar de estar na prisão. Ele está preso, ele está vivendo dificuldades, ele está meio que abandonado, não faz aquilo que gostaria de fazer, mas ele está ali. Agora ele está contente, plenamente feliz. O Messias chegou. Mas de tanta propaganda negativa, tanto falatório, ele manda os seus discípulos, vão lá, falem com ele, pergunta.
Porque é um momento de dor. Todos nós passamos por esse momento de dúvida, de angústia. Mas a angústia se dissipa quando a gente escuta a voz de Cristo e vê o que Cristo faz. João Batista era um homem feliz? Era. Muito feliz. Satisfeito. Porque pessoas insatisfeitas sempre querem mais. Como é que João Batista se veste? Com roupas de pelos de pele de camelo, um cinto de couro, come mel silvestre e gafanhoto. O próprio Jesus menciona: o que é que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Claro que não. Então Jesus está dizendo: existe gente de roupas finas e roupas como as roupas que João Batista usava. João Batista estava satisfeito? Estava. Estava muito satisfeito com a roupa que tinha, com a comida que tinha. E a felicidade de João Batista está justamente nisso, não no ter coisas. Hebreus 13 diz: contentai-vos com as coisas que tendes. João Batista não tinha cobiça pelas roupas dos outros. João Batista não tinha cobiça pelas iguarias do rei. João Batista não cobiçava um cinto novo. João Batista estava satisfeito. E a infelicidade e a insatisfação das pessoas hoje faz com que você gaste e nunca tenha. Jesus pergunta: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Naquilo que não satisfaz, aquilo que não traz contentamento. Então nós estamos nesse período de pandemia reaprendendo a utilizar as coisas. João Batista aprendeu. João Batista era feliz porque tinha uma mensagem e a esperança da sua mensagem estava realizada. João Batista estava satisfeito porque ele não vivia olhando para as coisas. Jesus fala isso também quando chega um homem rico querendo seguir Jesus, segui-lo, e ele diz: vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. E ele sai triste porque é dono de uma grande riqueza. Não dá para seguir Jesus querendo coisas. A gente só consegue seguir Jesus querendo o espiritual. O espiritual é imaterial. O espiritual a gente não pega. O espiritual a gente não apalpa. O espírito não tem forma. O espírito não tem corpo. Então a gente quer bênçãos espirituais, queremos. Queremos também bênçãos materiais, mas quando os soldados chegaram até João Batista, perguntaram: João, como podemos dar prova do nosso arrependimento? Ele disse: contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário de soldado. Contentamento é prova de mudança de vida. Eu quero ter uma roupa, eu preciso comprar roupa, eu preciso... Tem gente que vive de aparência. E eu conheço pessoas crentes que já chegaram e disseram: não, eu tenho que me vestir assim para poder causar uma boa impressão. É realmente isso que somente causa, só causa boa impressão, porque ele é sempre uma pessoa infeliz, é sempre uma pessoa cobiçosa. Roupa, relógio, sapato, carro, isso, é cobiça. Efésios diz: porque Deus nos dá riquezas para abençoar os outros. João Batista é um homem feliz. Ele não está sentindo falta de roupas novas na prisão. Ele não está sentindo falta de gafanhoto e mel silvestre. Ele está satisfeito. Ele sempre tem uma vida de contentamento. E o apóstolo Paulo mesmo diz: passei por naufrágios, passei por fome, passei por frio, passei por nudez. Sei estar contente em toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. É isso que nós precisamos aprender e reaprender na nossa vida. Precisamos reaprender a controlar as nossas finanças. Vocês lembram da história de José? No livro de Gênesis, José foi vendido pelos irmãos, ele foi caluniado pela esposa de Potifar, ele foi preso por causa de uma mentira dela, não era mentira dele, mentira, calúnia da esposa de Potifar. Quando o faraó tem um sonho, quem é que dá a interpretação? José. E José dá uma lição extraordinária.
economize. 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Aprendemos a economizar? Aprendemos a gastar o nosso dinheiro naquilo que é pão ou naquilo que não é pão? Gastar com supérfluos ou dizer, eu tenho 100, vou gastar 100. Eu tenho 1000, vou gastar 1000. Eu tenho 1 milhão, vou gastar 1 milhão. Então eu tenho que gastar, eu tenho muito dinheiro para gastar, eu não sei nem o que é que eu vou gastar. Esse problema, essa doença, vem abrir os nossos olhos, talvez até para dias piores que possam vir. Ah, pastor, fala isso não. Pois é, irmão. Abra seu olho. A gente tinha e agora não tem. Muitas coisas que a gente tinha agora não tem. Sabíamos dar valor ou estávamos descontentes? Parece que a gente tem que perder para valorizar. A gente tem que perder para valorizar. Economize. Esteja sempre contente com a missão de arauto pregando o Evangelho. Não aponte para si, aponte para Jesus, aponte para Cristo, aponte para o Salvador. Esteja contente com as coisas que você tem, com a roupa que você tem, com a tecnologia que você já tem. Esteja contente, esteja satisfeito, dê graças a Deus e até dê graças a Deus por todas as coisas. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 17. Em tudo dai graças e orai sem cessar. 2 verdades colocadas assim de forma muito objetivas pelo apóstolo Paulo. Já agradeceu pelas circunstâncias? Já agradeceu pelas dificuldades? Já agradeceu pelas lutas? São coisas que a gente precisa reaprender e a nossa satisfação só estará completa em Jesus Cristo. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, agora sim. Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Só é feliz aquele que não está se vangloriando. João Batista era um homem que não se vangloriava. Tu és profeta, João? Não, não sou não. Eu sou um som no deserto. Jesus disse, ele era um profeta. E outra coisa, ele é o cumprimento da profecia, é o profeta e o cumprimento da profecia. E há uma outra expressão que Jesus usa no versículo seguinte. Este é aquele que está escrito, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. Mensageiro, o profeta. Ele não só é profeta, como ele é profeta de Deus, dito pelo próprio Deus, dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o arauto de Cristo. Esse homem, ele tinha muitas coisas espirituais, mas ele não se vangloriava. E feliz é o homem que tem muitos dons espirituais, ou muitas e extraordinárias revelações, como o apóstolo Paulo cita ao escrever aos Coríntios, dizendo, conheço um homem que foi até o 3º céu, e foi dito para ele coisas que são inefáveis, impossíveis da gente dizer. Esse homem era ele. Os comentaristas dizem isso. Mas ele não se vangloria. João Batista, que homem feliz. Que compararei os homens desta geração, da geração de Jesus e da nossa geração. Meninos que ficam brigando pela bola do futebol. Meninos que ficam brigando para dizer que ele é quem manda. Meninos, crianças, infantis, que ficam querendo coisas. E que há uma grande murmuração nessa meninice, nessa infantilidade. São semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros, nós vos tocamos flauta e não dançastes.
A que compararei esta geração? A murmuradores infantis. Toco flauta, você não dança. Diz mais, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho. E os murmuradores dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Murmurando contra Jesus. Não tem jeito. Nós estamos cercados de pessoas descontentes, insatisfeitas, mas também temos olhos para ver as coisas que dão a verdadeira felicidade. Louvado seja sempre Jesus por isso. João era feliz porque a sua mensagem era celestial. Não era mundana, não era corrupta, era mensagem celestial. João era feliz porque ele não estava preocupado com coisas que tem, que se pega. O apóstolo Paulo diz, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes, estejamos satisfeitos. A palavra de Deus também mostra João feliz, porque ele é elogiado não pelos homens, mas elogiado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. João é o meu profeta. João é o meu arauto. João é o profeta. João é o maior de todos os nascidos aqui entre os homens. Mas no reino dos céus ele ainda é o menor. Para você ter uma ideia da grandeza de João e de como no mundo espiritual as coisas são tão diferentes. A gente está muito visual, a gente está muito propaganda. A cobiça tira a felicidade. A murmuração tira a felicidade. Precisamos aprender que João Batista foi feliz por causa de Jesus. Ele era o mensageiro de Jesus. Ele queria uma vida simples como Jesus. Ele queria ter coisas espirituais que só Jesus podia dar. Só somos felizes e estaremos contentes e satisfeitos se pararmos de ouvir as propagandas de Satanás. Estejamos satisfeitos, contentes. Vamos aprender e reaprender a viver nesse mundo. E tenham uma mensagem dos céus. Nós precisamos preparar o caminho do retorno do Rei. E devemos ser usados pelo Espírito Santo para isso. Que Deus te abençoe e que lhe dê paz, contentamento, refrigério de alma. Dê graças. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo
Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.